E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as secreções que acontecem na fase intestinal da resposta integrada à refeição. Então, a gente tá vendo aqui o intestino, começa aqui no duodeno, na saída do estômago, temos o duodeno, o jejum e o ilho formando o intestino delgado, além do seco, cólon ascendente, transversal, descendente e reto, compondo o intestino grosso, que é mais responsável ali pelo armazenamento desse bolo, né, que foi digerido no intestino delgado e tudo mais, que vai dar origem às fezes, além da absorção de água e outros eletrólitos que não foram absorvidos anteriormente. Então, como a gente já sabe, a principal função desse intestino é a absorção de nutriente, de água e de eletrólitos, ok? Aqui, esse alimento vai sofrer a ação de várias secreções. A secreção pancreática, a secreção biliar e a própria secreção ali das células que compõem a mucosa duodenal, certo? Além disso, para que haja uma digestão e uma absorção dos nutrientes adequadamente, precisamos de uma motilidade muito funcional aqui nesse intestino delgado e no intestino grosso. Essa motilidade vai promover uma mistura desse alimento e uma exposição dele à superfície de absorção. Essa superfície de absorção, por sua vez, é bem grande por conta de algumas características. Então, esse tubo que compõe o intestino vai ser de aproximadamente 6 metros de comprimento, bem como a presença de pregas na mucosa e na submucosa, além de vilosidades, que são projeções parecidas com dedos aqui na luz desse intestino, sem contar que cada célula, cada enterócito que compõe esse endotélio vai possuir em sua superfície apical microvilosidades. Tudo isso vai fazer com que a área de absorção desse intestino seja muito grande quando comparada a outros segmentos no trato gastrointestinal, ok? Todas essas respostas, que são as funções do intestino, vão ser mediadas por vias parácrinas, vias endócrinas e vias neurais. Então, com a chegada desse quimo que passa do estômago para o intestino, mais especificamente ali no duodeno, a gente vai ter a geração de estímulos, seja por distensão das fibras musculares desse duodeno, tá? Com a chegada desse alimento, desse quimo, a presença de prótons H+, já que você acabou de sair de um ambiente ácido, o aumento da osmolaridade e a presença de nutrientes, sejam nutrientes que ainda não foram digeridos, sejam nutrientes digeridos já, por exemplo, oligopeptídeos ou aminoácidos, enfim. O primeiro processo que ocorre aqui é o regulamento do esvaziamento gástrico. Então, quando esse quimo já entra ali no duodeno, existem reflexos, tá? Que vão ser ativados, reflexo vasovagal, por exemplo, que vai levar a uma regulação desse esvaziamento gástrico, um controle dessa motilidade, dessa motricidade entre o estômago, tá? E o duodeno. Vai haver uma inibição da secreção gástrica, a secreção de HCl, por vários hormônios. A gente vai ver mais futuramente como é que essa regulação de fato vai se dar. Aumento da secreção pancreática, principalmente ali pela colecistoquinina, como a gente vai ver. Aumento da contração vesicular para que haja a eliminação da bile. E para que essas secreções consigam adentrar a luz do duodeno, a gente precisa que haja um relaxamento do esfíncter de Oddi. Então, esse esfíncter vai ser relaxado, certo? Para que esse alimento sofra a ação dessas secreções e possa então ser digerido. Portanto, esses aqui são os processos que ocorrem na fase intestinal da resposta integrada à refeição. Bom, passo a passo, o que vai acontecer? Primeiramente, na fase gástrica, a gente tem um relaxamento receptivo da musculatura mais proximal ali, que vai receber esse bolo alimentar que veio da cavidade oral, da faringe, do esôfago. A gente vai ter contrações no antro e o esfíncter pilórico fechado. Então, esse esfíncter pilórico fechado, mais essa região do antro ali se contraindo, vai fazer com que esse alimento presente no estômago se misture, se processe melhor. Quando a gente entra na fase intestinal, o que ocorre é um aumento da pressão interluminal, porque já há muita quantidade de comida, de substância ali dentro do estômago. A gente vai ter também as contrações no antro, que se mantém, mas dessa vez há uma abertura do piloro e uma inibição dos músculos duodenais. Então, juntando o aumento dessa pressão, contrações ali na porção mais distal, abertura do piloro e inibição dos músculos duodenais, você faz com que esse quimo agora, né, recém-produzido, possa passar do estômago para o intestino.
Então, quando chega lá no intestino, esse quimo vai levar a duas respostas, basicamente, tá? De forma resumida. A gente vai ter a ativação reflexa de eferentes vagais, tá? Então, vai ter aferentes que chegam até o bulbo, como a gente viu, e eferentes que vêm ali pelo nervo vago, levando à ativação, à estimulação dos neurônios intrínsecos desse sistema digestório, para que haja uma regulação desse esvaziamento, que não seja um esvaziamento demasiado ou um esvaziamento que seja muito pouco para aquela necessidade do nosso organismo, além da inibição de síntese de HCl pelo estômago, porque não faz mais sentido a contínua produção desse HCl naquele momento. Por outro lado, nós vamos ter a liberação de colesteoquinina pelas células presentes ali na mucosa do duodeno, e essa colesteoquinina vai agir promovendo ainda assim a regulação do esvaziamento gástrico, a contração da vesícula biliar, o relaxamento do esfíncter de Oddi, além do aumento da secreção pancreática pelos ácidos, mais especificamente. Bom, como a gente está falando de pâncreas, é importante lembrar que a secreção pancreática é de extrema importância nesse processo de digestão e absorção dos nutrientes no intestino. Isso porque o pâncreas vai liberar inúmeras proteínas, enzimas digestivas, certo? Além de várias outras substâncias reguladoras e também bicarbonato, água, enfim. Então a gente tem que lembrar que o pâncreas é uma glândula que tem uma parte endócrina, tá? Por exemplo, insulina, glucagon vão ser liberados aqui na circulação sanguínea e vão agir sobre vários sistemas do nosso corpo. E também tem uma parte exócrina, que é justamente essa parte que secreta essas enzimas, o bicarbonato, a água e outros fatores reguladores. Bom, a principal função do pâncreas, como a gente falou, é a digestão enzimática da refeição, tá? Nesse caso aqui do sistema digestório. Quem são essas glândulas exócrinas, olhando mais de perto? Aqui a gente vê que essas glândulas exócrinas são compostas por células, tá? Que vão ser células secretoras, que vão depositar, liberar esse material que é secretado em uma luz, tá? Que é chamado de ducto. Esse ducto tem uma comunicação direta aqui com a luz duodenal. Então, a gente pode perceber aqui que a gente tem o ducto cístico, que é proveniente lá da vesícula, e o ducto pancreático comum se juntando aqui numa região conhecida como papila, ampola de Vater, tá? Do intestino. E essa liberação dessas secreções vai ser mediada pelo controle aqui exercido pelo esfíncter de Oddi, tá? Então, quando esse esfíncter se abre, é que essas secreções aqui passam para a luz duodenal. Bom, quem é essa secreção pancreática? Os ácidos vão produzir componentes orgânicos, ou seja, todas essas proteínas, essas enzimas que são produzidas lá no retículo endoplasmático, são modificadas no complexo de Golgi, são mantidas em grânulos até a sua secreção, até a sua liberação. E além disso, também vai liberar eletrólitos, né, sódio, potássio, íons bicarbonato e íons cloreto, na mesma concentração do plasma aqui, para essa luz, para esse ducto. Então, nesse ducto a gente tem esses eletrólitos, que estão na mesma concentração que o plasma dessas células, além de componentes orgânicos, como a gente falou. Ao longo desse ducto, haverá uma série de transformações dessa secreção pancreática. Então, a gente vai ter, pelas células que compõem as paredes desse ducto aqui, uma liberação de água e de bicarbonato, certo? E a gente vai ter uma reabsorção do cloreto, que saiu aqui por essas células acinares. Então, esse cloreto aqui vai ser reabsorvido por essas células da parede do ducto, fazendo com que essa concentração de cloreto na secreção pancreática diminua. E aí, vários agentes reguladores vão poder agir sobre essas células acinares, controlando essa produção inicial, e nas células do ducto, certo? Regulando esse processo aqui de alcalinização dessa secreção pancreática. É importante lembrar que o bicarbonato vai ser produzido não somente por essas células exócrinas, por essas glândulas exócrinas no pâncreas. O bicarbonato vai ser produzido também por células presentes na mucosa duodenal, bem como nas células do ducto da vesícula biliar. Sendo que essa secreção pancreática é mais importante, ela vai ter uma maior concentração de bicarbonato, e esse bicarbonato vai ser o principal neutralizante da secreção ácida que chega lá do estômago. Isso é importante porque as enzimas pancreáticas, elas só vão conseguir agir em pH básico, certo? E aí, por isso que a gente precisa criar um pH, né, um ambiente mais básico,
para ativação dessas enzimas, bem como para inativação de enzimas como a pepsina, certo? Que são ativadas em pH mais ácido. Bom, quais são essas proteínas, essas enzimas que são liberadas lá pela secreção pancreática? A gente vai ter precursores de proteases, que assim como os pepsinogênios são enzimas inativas, então a gente vai ter tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidase A e B, enzimas digestivas de amido, né? Então na saliva a gente tem a amilase salivática e a gente tem a amilase pancreática. Enzimas digestivas de lipídios, lipases, esferases inespecíficas, fosfolipases, nucleases, ou seja, enzimas que digerem material genético que a gente possa ter na luz do intestino, além de fatores reguladores, como inibidores de tripsina e o peptídeo monitor. A outra secreção muito importante que a gente vai ter aqui agindo nesse intestino é a secreção biliar. Então, o fígado é uma glândula, certo? Ele é um órgão muito versátil, porque nele vai ter produção de inúmeras coisas importantes para o nosso corpo, fatores de coagulação, proteínas transportadoras, albuminas, glicogênio, vai promover a gliconeogênese, tá? A síntese de glicose a partir de várias outras substâncias, vai armazenar várias substâncias, vai levar à excreção da bilirrubina, dos sais biliares, de álcool, de ureia. Então, tudo isso aqui são processos mediados pelas células presentes no fígado, os hepatócitos. Esses hepatócitos podem levar à produção de sais biliares, tá? Como a gente vai ver. E aí esses sais biliares, junto com várias outras substâncias, como fosfolipídios, colesterol, triacilglicerídeos, eletrólitos, água, vão ser armazenados aqui juntos na vesícula biliar, tendo o nome de bile. Então, o que vai acontecer? Com a iniciação dessa fase intestinal, em que a gente vai ter, pela ação da colesteoquinina, uma contração aqui dessa vesícula biliar, o que vai acontecer é a saída, é a liberação dessa bile, tá? Por seus ductos, até o ducto cístico aqui, que vai se abrir na luz do duodeno. Então, a gente pode perceber que essa bile vai agir principalmente sobre os lipídios, promovendo a digestão e a absorção deles. Como é que isso acontece? Como é que essa bile é produzida? Então, ela vai ser produzida a partir do colesterol lá no fígado, produzindo sais primários, sais secundários, e esses sais vão ser conjugados com taurina ou glicina, formando sais biliares conjugados. Quando há essa formação de sais biliares conjugados, os hepatócitos não conseguem simplesmente passar por transporte passivo esses sais de dentro do seu plasma, no caso no citoplasma, para os canalículos biliares, para o meio externo. E aí ele precisa de bombas transportadoras de sais biliares. Mas aí quando isso acontece, o hepatócito consegue jogar esses sais biliares para o canalículo biliar, tá? E aí eles são drenados até a vesícula. Então eles ficam armazenados na vesícula biliar. E aí, com a necessidade de liberação dessa bile, essa bile vai ser jogada lá no intestino, tá? E aí ela pode ser reabsorvida e reaproveitada em vários ciclos ali na porção do ilho terminal. E aí ela vai ser utilizada novamente, como a gente tá vendo aqui, ó, pela circulação enterohepática, ela cai de novo no fígado e aí consegue ser reutilizada para a produção de mais sais biliares conjugadas, ou pode ser excretada, com a excreção de cerca de 0,6 gramas por dia. Bom, chegamos então a essa fase crucial antes da absorção dos nutrientes, que é a digestão. A digestão de proteínas e de carboidratos vai ser mediada, tá, por enzimas, enzimas que são provenientes do pâncreas ou enzimas que já estavam na luz duodenal, como a gente já vai ver aqui. Então, primeiramente, falando das proteínas, a gente tem, pelo pâncreas, a liberação de inúmeros precursores enzimáticos, tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidase A e a procarboxipeptidase B. E essas enzimas são jogadas na luz duodenal na forma inativa. O que vai acontecer aqui é que esse tripsinogênio, especificamente, na luz duodenal, vai ser ativado por uma enzima lá produzida pelos enterócitos, associada a esses enterócitos, chamadas de enteroquinases. Então, essas enteroquinases ativam o tripsinogênio na sua forma ativa, que é a tripsina. E essa tripsina promove a ativação desses precursores enzimáticos em tripsina, quimotripsina, elastase, carboxipeptidase A, carboxipeptidase B. E aí essas enzimas conseguem, então, digerir, quebrar ainda mais essas proteínas que provêm da alimentação, certo? E que talvez não tenham sido digeridas, muito provavelmente não tenham sido digeridas no estômago.
Aí a gente vai ter essas proteínas agora sendo clivadas e teremos a formação de dipeptídeos, de tripeptídeos, tá? De aminoácidos, que vão ser colocados para dentro desses enterócitos a partir de transportadores de aminoácidos simportadores, que transportam concomitantemente esses dipeptídeos e tripeptídeos para dentro da célula, além de prótons H+. Lá dentro do citoplasma desses enterócitos, a gente vai encontrar peptidases plasmáticas, que aí então convertem dipeptídeos e tripeptídeos em aminoácidos. E aí esses aminoácidos podem passar para a corrente sanguínea e serem utilizados por vários outros sistemas do nosso corpo, como por exemplo o sistema muscular. Quando a gente fala de carboidratos, é interessante notar que, diferentemente dessas enzimas responsáveis pelo processamento, pela digestão das proteínas, na secreção pancreática a gente tem uma diversidade muito menor de enzimas que vão digerir esses carboidratos. A gente só tem ali a amilase pancreática. Então é interessante notar que a gente tem na saliva a amilase salivar, tá? Que vai quebrar moléculas de amido, mas isso não é totalmente feito ali na saliva. Isso pode ser feito, na verdade, em maior escala, justamente ali no intestino com a ação da amilase pancreática. Mas além de amido, a gente tem várias outras moléculas, macromoléculas entrando no nosso corpo. A gente tem glicose, a gente tem lactose. Então, como é que essas moléculas seriam quebradas? Isso acontece porque lá no intestino há a presença de sucrase, isomaltase, glicoamilase e lactase, certo? Associadas ali à membrana apical dos enterócitos. Então, aquilo que não foi clivado, não foi processado pelas amilases pancreáticas ou amilase salivar, pode ser quebrado aqui pela sucrase, isomaltase, glicoamilase e pela lactase. Tudo isso no final vai gerar moléculas de glicose, de galactose ou de frutose. As moléculas de glicose e de galactose vão ser absorvidas pelos enterócitos a partir de transportadores conhecidos como SGLT1. Então, são transportadores, é um transporte ativo que é feito aqui, tá, com o auxílio do ATP, e isso acontece associadamente ao influxo aqui de sódio dentro desse enterócito. Então, entra sódio e entra glicose. A GLUT5 vai ser a responsável pela entrada da frutose dentro desses enterócitos. E, diferentemente do SGLT1, a GLUT5 aqui é basicamente um tipo de transporte passivo. Da mesma forma, dentro da célula, a glicose pode sair a partir de um transportador, que é a GLUT2, que é um transporte passivo, pela membrana basolateral aqui dessa célula para o sangue. E o transportador de frutose aqui, único de frutose, não é tão específico, não é tão conhecido. Então, basicamente, essa digestão enzimática vai ser mediada pelas inúmeras enzimas secretadas pelo pâncreas, as peptidases, o tripsinogênio, as lipases, que estão ali para quebrar os lipídios da dieta, a amilase pancreática, como a gente acabou de falar, e as nucleases, que vão quebrar os ácidos nucleicos do DNA e RNA em nucleotídeos, certo? E todas essas unidades que sobram, que resultam dessa digestão enzimática, passam para dentro dos enterócitos a partir de canais transportadores, como a gente falou nesse instante, canais transportadores de aminoácidos, de glicose, enfim. Quando a gente fala da digestão enzimática de lipídios, a gente tem ali no intestino, no líquido intestinal, a formação de gotículas lipídicas, certo? E para que essas gotículas de gordura não se unam, impossibilitando a ação de lipases, a gente tem ali uma adsorção dos sais biliares à superfície dessa gotícula, formando uma emulsificação dessa gotícula que permite a entrada de lipases pancreáticas. Essas lipases podem então clivar ligações dentro dessa molécula, promovendo a formação de triglicerídeos, que podem ser então absorvidos pelas células, pelos enterócitos.